Imagina o seguinte cenário: você é um jogador da NBA de nível All-Star e atualmente não vem atravessando uma boa fase. Você não acredita mais no projeto que a franquia tem pra você e nem a franquia acredita mais no seu basquete. Sendo assim, você decide que uma mudança de áreas é a melhor opção pra todo mundo e pede pra ser negociado, entendendo que vai fazer bem pra sua carreira. Isso aconteceu com Trae Young. O ex-armador do Atlanta Hawks escolheu ir para o Washington Wizards, num movimento que balançou a liga nos últimos dias. Podemos discutir se isso foi uma boa escolha ou não, se o destino for o melhor possível. Porém, o que não dá para discordar é que às vezes uma mudança de áreas pode ser o melhor para a franquia e para o jogador, principalmente no jogador nesse nível. E ele não é o único que está passando por uma situação como essa. Eu sou JJ Williams, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você não quer perder nenhum vídeo sobre NBA, já deixa aquele like, se inscreve e bora começar. Essa troca não foi motivada única e exclusivamente por rendimento dentro de quadra. Existem muitos fatores que contribuíram para essa troca acontecer. Primeiro, o Atlanta Hawks já não acreditava mais que o Trae Young poderia ser esse líder que a franquia tanto precisa, até porque já são anos acreditando nesse projeto e o Atlanta Hawks não vem chegando muito longe. O Trae Young acaba ficando indisponível em momentos muito cruciais na pós-temporada. E pelo lado do Trae Young, ele não acreditava que o Atlanta Hawks estava montando bons elencos, que não estava cercando eles dos jogadores que ele tanto precisava. E isso acabava deixando ele um pouco insatisfeito. Já teve muito desentendimento com diretoria e tudo. Então, foi uma troca que parece ser o melhor cenário para todo mundo, onde todo mundo sai ganhando. E o Trae Young pode ir atrás da extensão contratual que ele tanto precisa. O Atlanta Hawks pode recomeçar, já que eles tiveram a crescente de um jogador muito importante, que é o Jalen Johnson. Ele tá fazendo uma temporada de All-Star incrível. Ele é forte candidato a Most Improved Player. Tem os melhores números da equipe. O Atlanta entendeu que a franquia está em boas mãos com Jalen Johnson e por isso resolveram agilizar essa troca do Trae Young, porque realmente parecia o melhor cenário para todo mundo. E a gente vai acabar descobrindo se vai ser uma boa troca ou não, mas daqui pra frente. Não só isso, o Atlanta Hawks percebeu que estava jogando melhor sem o Trae Young em quadra do que com ele em quadra. Pra vocês terem uma ideia, o Trae Young só jogou 10 jogos essa temporada, de 42 possíveis. Nesses 10 jogos em que ele atuou, o Atlanta Hawks só ganhou 2 jogos e perdeu 8, o que mostra que a eficácia dele em quadra já não era a melhor possível. O time sofria muito defensivamente com ele em quadra, então isso contribuiu muito para que ele fosse trocado. Além disso, o Atlanta Hawks ganhou 18 e perdeu 14 jogos sem o Trae Young em quadra, o que não é um dos melhores recordes do mundo, mas ainda assim é muito melhor comparado com o que eles estavam apresentando com ele em quadra. Como eu disse, a ascensão do Jalen Johnson contribuiu muito para isso. Porém, na liga existem outros Trae Youngs que vivem um momento muito parecido, que são ótimos jogadores, mas que vêm atravessando uma fase tenebrosa na carreira e que talvez seja um bom exemplo para que esses jogadores busquem novos rumos, para que as franquias se livrem de jogadores que não estão ajudando tanto, consigam coisas melhores em troca. Nesse vídeo eu vou citar 3 jogadores, mas existem várias franquias que passam pelo mesmo problema, mas tem 3 jogadores que têm coisas muito em comum com essa situação, que não vem entregando em quadra há muito tempo já. Tô falando do Ja Morant, do Zion Williamson e do LaMelo Ball. Eles têm mais em comum do que vocês parecem, e eu vou mostrar pra vocês agora. Pra começar, talvez o maior problema que eles tenham em comum, a falta de disponibilidade deles é algo que pesa muito nas suas respectivas franquias. Não dá pra acreditar num projeto onde tem um jogador fundamental que se lesiona muito, que não tá disponível e que quando chegar numa eventual pós-temporada não vai estar lá para ajudar a equipe. Todos esses 3 jogadores têm um sério problema de desfalque na carreira. Pra vocês terem uma ideia, nenhum deles nunca jogou uma temporada de 82 jogos completa, o que é algo muito preocupante para qualquer franquia. Dependa de um franchise player, que dependa de um jogador que vai ser o líder de fato. Em termos de comparação, o Ja Morant e o Zion são da mesma classe, de 2019. O LaMelo vem de uma classe seguinte, que é a de 2020. O Anthony Edwards, que é um dos melhores jogadores da liga, indiscutivelmente hoje, é da mesma classe do LaMelo, de uma classe depois da do Zion e do Ja. Ele tem 414 jogos na carreira, sendo da mesma classe do LaMelo Ball. O Ja Morant e o Zion têm 325 e 242 jogos, respectivamente. O LaMelo tem 262. Então, o Anthony Edwards tem quase o dobro de jogos que o LaMelo e o Zion, o que mostra que a disponibilidade é o maior problema deles atualmente. Pra vocês terem uma ideia, o Zion, ele perdeu uma temporada inteira por conta de uma lesão. Por isso que ele tem menos jogos que esses 3 jogadores que eu citei. Então não dá pra confiar num jogador desse tipo. Não dá pra entregar a chave da franquia. Hoje em dia eles talvez seriam mais ótimos coadjuvantes por conta disso, porque no momento que a franquia vai precisar, eles não vão estar disponíveis. Então talvez procurar uma equipe que não dependa
tanto deles assim, mas dependa do basquete deles, seja o melhor cenário para eles. Não só isso, eles tiveram uma queda de rendimento absurda ao longo dos anos. Eu vou comparar números da temporada passada com os dessa temporada. Começando pelo LaMelo. Na temporada passada, 25.2 pontos, 4.9 rebotes, 7.4 assistências. Nessa temporada, 7.8 assistências, 5.2 rebotes. Esses números aumentaram. O problema está na pontuação. Ele foi para 20.4 pontos. Teve uma queda de pontuação absurda. Sendo que nessa temporada, ele só jogou 31 jogos disponíveis de 40 e tantos. Então, ele não é o único que passa por isso. O Ja Morant, na temporada passada, 23.2 pontos, 4.1 rebote e 7.3 assistências. Nessa temporada, 7.6 assistências, 3.2 rebotes e 19 pontos. Outra queda de produção absurda. O Zion Williamson, na temporada passada, 24.6 pontos, 7.2 rebotes, 5.3 assistências. Nessa temporada, 22,4 pontos, 5.7 rebotes, 3.3 assistências. Junta indisponibilidade, muitas lesões e uma queda de aproveitamento absurdo dentro de quadra, o que faz qualquer franquia questionar se eles precisam realmente desses jogadores. Não só isso, tem a mesma situação que o Atlanta Hawks estava passando, de outros jogadores se sobressaírem em suas respectivas franquias, tirando o protagonismo que esses jogadores já tiveram um dia, como no caso do New Orleans Pelicans, que o Derek Queen e o Jeremiah Fears estão jogando muito essa temporada, são novatos ainda, então fica muito fácil para o New Orleans se livrar do Zion agora. No Charlotte Hornets tem o Conupel, que está na briga de novato do ano, que está jogando uma bola absurda, o que pode fazer o LaMelo ser escanteado também. E no Memphis Grizzlies tem o Cedric Coward, ele já tem o Jaren Jackson Jr., mas provavelmente ele pode ser trocado também. Então, são cenários em que se encontram muito preocupantes. É claro que é indiscutível o talento deles, que eles são ótimos jogadores, todos têm características incríveis, porém, são muitos fatores que contribuem para isso, para que eles sejam completamente descartáveis agora, que uma troca seja o melhor cenário, não só dentro de quadra, mas fora dela também. São jogadores, alguns desses jogadores causam muito problemas fora de quadra. Até a imagem está relacionada ao que um jogador pode representar em quadra. Isso pode influenciar. Se eles focassem mais no basquete do que se envolver em polêmica, talvez seria o melhor para eles voltarem a jogar o que eles estavam jogando anteriormente. O LaMelo não tem se envolvido muito em polêmica nos últimos anos, eu acabei não achando muita coisa, mas já o Ja Morant e o Zion Williamson, eles têm uma lista de merda que eles fizeram fora de quadra. Eu vou dar uma breve resumida aqui, começando pelo Zion Williamson. É bizarro como ele tem problemas na vida amorosa dele. Ele tem uma namorada com quem ele tá desde 2023, com quem ele tem uma filha pequena, porém desde que chegou na liga ele já se envolveu com muitas mulheres diferentes, já teve seu nome veiculado com muitas pessoas diferentes, inclusive duas delas são atrizes daqueles filmes lá, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. E sendo que uma delas já deu a entender que ele é pai do filho dela, o que não dá pra entender como esse cara consegue arrumar tanta amante esquisita assim, tanta amante problemática, e o pior de tudo, esse é um momento muito sério do vídeo, prestem bastante atenção. Uma ex-namorada dele o acusou de agressão física, psicológica e até mesmo sexual. A defesa do jogador, claro, vai negar tudo. São acusações muito pesadas. Tem um processo rolando que começou desde maio de 2005 e tá rolando até agora. Só que para deixar bem claro, ainda são acusações, ainda tudo vai ser investigado. Se ele for condenado, eu quero mais é que ele se foda, que ele seja banido da liga, coisa que a NBA não costuma fazer com seus jogadores, né? No caso do Miles Bridges, do Jackson Hayes, né, da NBA. Só que ele é inocente até que se prove o contrário, diferente desses casos que eu citei, que já foram comprovados que eles são culpados. E a NBA nunca fez nada. A gente vai jogar, por enquanto, só o que ele tá fazendo em quadra e as merdas que ele está fazendo fora dela, porque são fatores que pesam muito nesse aspecto. E se ele for culpado, ele que se foda bastante. Enquanto um tem problema com mulheres, o outro tem problema com armas. O Ja Morant já apareceu mais de uma vez se exibindo com arma nas redes sociais, já fez live segurando arma em uma boate, já teve a alegação de que ele ameaçou um menor de idade mostrando uma arma. Então ele tem um problema sério com isso. Parece que ele tem um vício com armas, eu não sei, parece que ele quer se mostrar o bambambam, mas esses episódios foram cruciais para que a diretoria do Memphis se esgotasse a paciência com ele. Provavelmente é o maior motivo que ele ser considerado descartável hoje em dia, porque a franquia acreditou muito nele, só que ele
faz muita merda nos últimos anos. Além dele já ter dado declarações públicas de que a comissão técnica não estava deixando ele jogar bem, que ele não estava satisfeito com o que estava acontecendo no time. Ele já foi até bancado algumas vezes, já foi suspenso por causa desses incidentes com armas. E mais recentemente, circulou um vídeo nas redes sociais que está viralizando pra caramba, onde ele bate boca com o Vince Williams Jr. O Vince Williams Jr. inclusive chama ele pra porrada, ele tenta dar uma segurada, mas você vê que o relacionamento já não tá bom com a franquia, comissão técnica e nem com os próprios companheiros. Ele quer muito ser trocado, ele só não... Eu acho que ele não fez um pedido formal de troca ainda, mas aparentemente ele quer... O destino preferido dele é o Miami Heat. Tá nítido que esse ambiente não tá mais bom pra ele, pra franquia, e ele já não apresenta o melhor basquete da carreira dele. A postura dele em quadra, tem vídeos dele andando em quadra que ele não tenta contestar na defesa, que ele não vai pra cima mais, que ele não ataca mais o aro. Então ele não tá mais feliz, e se ele precisar de uma troca pra voltar a jogar basquete, que seja. O ponto do vídeo é esse. Ah, mas só trocar de time resolve? Não existe garantia de que eles vão parar de se lesionar, que eles vão mudar o comportamento deles, mas uma troca de ambiente pode ser favorável para que todo esse cenário mude. Eles podem se comprometer mais fisicamente, podem se comprometer mais em jogar basquete e não se envolver em polêmica. O Zion Williamson já tá num ciclo há muito tempo onde ele fica magro no começo da temporada, se lesiona, aí ele fica gordo e nunca mais volta, aí volta na próxima temporada magro de novo e completa o ciclo 5 temporadas em diante. Então até trocar de cidade, trocar por uma cultura diferente, uma filosofia de trabalho diferente, pode contribuir na mudança de postura deles, que é isso que eles precisam, uma mudança de postura. Eles precisam focar em basquete e não se envolver em merda, se comprometer única e exclusivamente ao que eles são muito bons em fazer: jogar basquete. Eles têm talento de sobra, eu acho que se encaixariam em algumas equipes, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu gostaria muito que você deixasse o seu like, se inscrevesse, comentasse aqui qual o melhor time para eles poderem ir. Se você gostou desse tipo de conteúdo, isso ajuda muito eu continuar isso aqui que eu tô fazendo. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, deixa aquele like, falou!